Olá, oitavo ano, tudo bem? Eu vou deixar agora um resumão para vocês sobre o segundo reinado. Bom, o segundo reinado no Brasil começou em 1840, quando ocorre o golpe da maioridade e Dom Pedro II assume o trono de imperador com apenas 14 anos de idade. Mas, professora, o que foi esse golpe? O golpe foi uma articulação política entre a família real, a elite brasileira e o Partido Liberal, em que Dom Pedro I voltava para Portugal e deixava seu filho para continuar o governo do Brasil e não perder assim essa grande aliança com a nossa antiga colônia. Com a ascensão de Dom Pedro II ao trono, nós vamos ter a implementação na monarquia de um parlamentarismo. Mas o que era esse sistema? O parlamentarismo é um sistema que o primeiro-ministro vai governar o país dentro dos seus limites políticos. Mas o que acontece no Brasil? Diferente de outros países, o próprio imperador é que seleciona 3 candidatos ao cargo de chefe de Estado, diferente do que ocorre em qualquer outro país com sistema parlamentarista, inclusive a própria Inglaterra, um país muito importante pra gente aqui, tá bom? O parlamentarismo, por exemplo, o sistema parlamentarista na Inglaterra, ocorre que um deputado que obtiver o maior número de votos assume o cargo de primeiro-ministro e governa. No Brasil, a gente teve o que foi chamado de parlamentarismo às avessas, porque foi o próprio imperador que escolheu os candidatos, ou seja, o nosso parlamento foi subordinado ao imperador através do poder moderador, que era representado por Dom Pedro II. Assim, mesmo que o poder legislativo ganhou mais força, nós ainda temos uma subordinação ao poder moderador. E o que ocorre? A política de revezamento entre os 2 partidos existentes no nosso país até então. O Partido Liberal, que é um partido chamado de Os Luzia, que queria manutenção da escravidão, manutenção da monarquia, mas liberdade para gerir a sua região. Ou o Partido Conservador, chamado de Saquaremas, que também queria manutenção da escravidão, manutenção da monarquia, mas uma centralização de poder. Ao longo dos anos que Dom Pedro permite o parlamentarismo, esses 2 partidos vão revezar ao poder. Uma vez Partido Liberal, uma vez Partido Conservador e assim em diante. O que ocorre com relação à nossa economia? A economia vai ter como base principal o café, também chamado de ouro negro. Ele vai se dar principalmente na região sudeste, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Dentro dessa região, o que acontece? As terras eram muito propícias para o café, então a produção é muito grande, gerando muito lucro, e os barões de café conseguem, com isso, fazer que a nossa balança comercial se torne superávit favorável. Ou seja, a gente tem muito mais exportação que importação. Isso se reflete rapidamente na expansão urbana, tanto de cidades já existentes, quanto das cidades que vão ser criadas para maior número de plantio do café, melhorias para produção, ensacamento.
nós também vamos ter atividades industriais chegando para melhorar o nosso país. Então, o Brasil começa a se tornar um país que recebe a atenção das outras pessoas. Ele se torna um país mais propício para que imigrantes possam chegar, por exemplo. Nossa, professora, mas o segundo reinado foi só coisas boas? Não, ao contrário, o segundo reinado ele é repleto de pequenas revoltas, guerras. Eu vou destacar agora só a Guerra do Paraguai, mas depois vocês vejam no vídeo que eu deixo abaixo ou procurem na internet em outro momento as revoltas regenciais, em especial Cabanagem no Grão-Pará, Balaiada no Maranhão, Farroupilha no Rio Grande do Sul, Revolta dos Malês e Sabinada na Bahia, ok? Não deixem de ver isso. Vocês vão ver que tem aqui alguns vídeos e eles não vão ser obrigatórios, mas eles têm, algumas dicas importantes para vocês. Outra coisa que é muito importante, deixa eu virar a tela aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela foi um choque de interesse entre Brasil, Argentina e Uruguai, quando o Paraguai acaba invadindo territórios no Brasil e na Argentina. No Rio Grande do Sul, no Brasil, e em uma cidade argentina. O Paraguai tinha a ideia, o desejo de conseguir uma saída para o mar, para que melhorasse a sua rota mercantil e econômica. Mas, infelizmente, é uma guerra que não traz bons resultados para o Paraguai, porque, apesar de ter um exército um pouco mais numeroso, era um exército de precariedade armamentista, precariedade nos uniformes, alguns soldados não tinham sequer sapatos para lutar. Com isso, o exército paraguaio começa a diminuir, os homens começam a morrer tanto em batalha quanto por doenças e fome. Esse número de 50 mil mortos engloba tanto o exército paraguaio quanto a população, porque Solano Lopes, o líder da Guerra do Paraguai, ao fazer a fuga, começa a colocar pessoas do grupo de crianças, idosos ou até mesmo mulheres para proteger o seu rastro, para que ele não seja capturado. O Paraguai sai destruído e devastado dessa guerra, com um grande contingente de mortes, sendo considerado genocídio, e Solano Lopes acusado, como o grande responsável por isso. E a vitória é dada para o Brasil e ocorre o fortalecimento do nosso exército, porque ele saiu do Rio de Janeiro e foi para o Rio Grande do Sul para batalhar. Nessa mesma época, nós vamos ter o início de ideias abolicionistas no Brasil. O que é isso? Ideias para ter o fim da escravidão. Se nós formos nos lembrar, quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, quem auxiliou a fuga da família real de Napoleão foi a Inglaterra. E a Inglaterra já era um país que tinha ideias abolicionistas. Então, nós vamos ver que alguns anos após a Inglaterra decretar o fim do tráfico negreiro, o Brasil faz a Lei Eusébio de Queiroz e decreta em 1850 o fim do tráfico negreiro no Brasil. 20 anos depois, eles decretam a Lei do Ventre Livre. É um processo muito gradual e lento, muito lento, mas é assim que nós vamos conseguir caminhar para que a abolição da escravatura ocorra. A Lei do Ventre Livre declara em 1871 que qualquer negro nascido a partir dessa data é considerado livre. Depois nós temos também a Lei do Sexagenário, em 1887, que concede a garantia de liberdade a qualquer
escravo com mais de 60 anos. E só então, em 1888, nós teremos a Lei Áurea, aquela assinada pela Princesa Isabel, que garante a abolição da escravatura total para todos os ex-escravos. Enfim, dentro deste cenário, nós temos uma elite cafeeira insatisfeita com o fim da escravidão, porque isso vai afetar diretamente seus lucros, pois agora ele tem que pagar por mão de obra nas suas fazendas de café. Por outro lado, ocorre que o fluxo de imigrantes aumenta para trabalhar no lugar dos escravos, em especial os imigrantes italianos. Qual é a artimanha da nossa elite para conseguir ter funcionários, né, e pagar um salário baixo? Eles proporcionam, né, para os imigrantes o pagamento da sua passagem, eles patrocinam a sua viagem de vinda para o Brasil e depois fazem com que, através do trabalho, eles paguem essa dívida. Outra questão que nós vamos ter, que vai começar a culminar para o término do nosso segundo reinado, do nosso Império de Dom Pedro II, a insatisfação do exército, visto que após a sua realização, a sua atuação na Guerra do Paraguai, vencendo e também combatendo as várias revoltas regenciais que ocorreram ao longo desse reinado, eles não têm reconhecimento que eles desejavam, não têm um salário correspondente, né? E eles não estão sendo ouvidos pelo nosso imperador. Eles se juntam à elite cafeeira, que está insatisfeita e revoltada pelo final da escravidão, e também se juntam à igreja, que já não tem mais total influência sobre Dom Pedro II, não tem mais o poder que exercia anteriormente. Isso vai ser chamado de questão religiosa, depois vocês podem dar uma procurada. Esses três grupos, exército, igreja e elite cafeeira, resolvem fazer um golpe militar e derrubar o nosso império. Isso acontece em 15 de novembro de 1889. É instaurada a primeira República do Brasil e Dom Pedro II é deposto do seu trono e do seu posto de imperador. Assim, nós teremos o primeiro presidente republicano, Marechal Deodoro, e o início de uma nova forma política no país. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Eu tentei fazer de forma mais breve, com alguns aspectos importantes, mas qualquer dúvida que vocês tenham é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu vou ficar feliz em ajudá-los, ok? Até mais, aguardo a realização das atividades.